Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Obadias. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú estolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão até as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, instrui-nos, meu Pai, de maneira que sejamos conduzidos, meu Deus, pela tua mão, para o conhecimento do Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te rogamos isso. Amém. O Senhor tem promessas lindas para o seu povo, meus irmãos, e isso não há a menor dúvida. O Senhor carregou as Escrituras Sagradas com belas promessas. Muitas vezes nós nos equivocamos, em primeiro lugar, por exemplo, separando somente as promessas das ameaças. Daí vem as famosas caixinhas de promessas da década de 80. Ou muitas vezes nós nos agarramos a essas promessas e juramos que essas promessas são concretizadas todas aqui. E aí ficam coisas do tipo, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos, todos os sonhos, na verdade, que Ele um dia sonhou para mim. Na verdade, meus queridos, o que acontece com a igreja do Senhor é uma ignorância completa sobre as Escrituras. E aí a igreja finda se agarrando a promessas que Deus não fez, enquanto na verdade ela abre mão, ela despreza promessas que Deus realmente fez. Não é errado se agarrar a promessas. Diante de dias difíceis, de problemas difíceis, as promessas nos sustentam em pé. Mas é completamente equivocado se agarrar a promessas que Deus não fez, abraçar a promessas que Deus não fez e abandonarmos promessas que o Senhor nos entregou para que nós nos alegrássemos nela. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, tem promessas magníficas para o povo do Senhor. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Um capítulo só, 21 versículos. Um livro curtíssimo. Nós não sabemos ao certo de onde vem esse Obadias. Temos uma série de Obadias nas Escrituras, mas nós não temos uma relação direta com ele. Ele tem uma profecia bem interessante, muito parecida com a de Naum, que é uma profecia não realizada para Israel, mas uma profecia especificamente para uma nação vizinha, no caso dele aqui, contra os Edonitas, contra os filhos de Esaú. Ele profetiza contra esses homens e de alguma forma ele apresenta que o Senhor iria julgar essa nação. Porque o povo de Deus tinha sido levado para a Babilônia, estava cativo. E os Edonitas, eles festejaram esse aprisionamento. Eles festejaram e ajudaram a Babilônia na destruição de Israel. Eles se alegraram quando a Babilônia invadiu a Israel. E essa rixa toda por causa de Esaú e de Jacó, lá naquela família de Isaac, lá atrás. Essas duas famílias se separaram e se tornaram duas nações inimigas. E o Senhor de repente começa a mostrar a Israel de que o ama. E a forma como Deus tem para mostrar a Israel que o ama é, no contraste, aborrece a Esaú. Por isso mesmo, no livro de Malaquias, que você vai ter logo à frente, no capítulo número 1, o Senhor diz, eu amei a Israel. Israel fica dizendo, Senhor, como é que o Senhor nos amou? Ele diz, eu amei a Jacó.
Jacó e aborreci Esaú. De forma que, quando esse livro ele é apresentado, ele mostra o contraste terrível que existe entre a forma como Deus trata Jacó e a forma como Deus trata Esaú. Israel, mesmo cativo, ainda é alvo do amor de Deus. E o que Deus quer mostrar aqui é que Deus moverá nações por amor a Israel, que Deus destruirá nações por amor a Israel, que o Senhor vai amaldiçoar os que o amaldiçoassem e que Deus iria abençoar os que os abençoassem. De forma que quando os filhos de Esaú, os filhos de Edom, se levantaram contra Israel, cavaram a própria sepultura, porque o Senhor se ergueu contra eles. Eles foram arrogantes, eles foram pretensiosos, eles foram cruéis. E o Senhor disse isso do versículo 1 até o versículo 16, que nós estudamos 2 meses atrás. E de alguma maneira o Senhor disse: eu vou destruí-los, tirando de vocês o entendimento, tirando de vocês as bênçãos, eu vou simplesmente arrasar com os edonitas e não vai sobrar nada deles. Mas não faz sentido Deus destruir os inimigos do seu povo e não abençoar o seu povo. De que adiantaria para Israel o Senhor esmagar os edonitas se eles iriam continuar lá na Babilônia cativos? De que adianta eles estarem na Babilônia e saberem que Deus destruiu os edonitas? Não faz muito sentido, não é alegria suficiente. O Senhor então termina o livro de Abacuque, de Obadias, muito parecido com a forma como ele termina o livro de Joel, com promessas, apresentando ao seu povo a verdade sobre o futuro e dizendo: eu tenho promessas magníficas para vocês. Ele dá, meus irmãos, nesses versículos de 17 a 21, pelo menos 3 promessas para o seu povo. A primeira promessa está logo aí nos versículos 17 e 18. Deus livrará o seu povo. Versículo 17 diz: mas o monte Sião será livramento. Na verdade, o monte Sião foi a grande ruína de Israel. O monte Sião foi a grande desgraça de Israel. Foi lá que a Babilônia entrou, era lá que estava Jerusalém, e foi lá que tudo foi arrasado. Foi lá que eles se sentiram mais indefesos. Foi naquele lugar onde eles tiveram a pior derrota. Foi naquele dia que Israel caiu. Foi naquele dia que Edom festejou. Foi naquele dia que Edom comemorou a destruição de Israel. E de repente Deus olha para aquele monte, que agora era sinal da desgraça de Israel, que era sinal da sua derrota. E Deus diz: é de lá que eu vou suscitar uma salvação. É de Sião que haverá, é em Sião que haverá um livramento. É lá naquele monte de onde vai vir a salvação de Israel. De repente o Senhor aponta para aquele monte, onde no Salmo de número 2 ele diz que seria o monte onde o seu filho, o rei de Israel, seria entronizado. É de lá que haveria a escapatória. O lugar onde eles foram aprisionados seria o lugar de onde viria o livramento. E porque aquele é o monte do Senhor, ele diz: eu vou tomá-lo de volta para mim. Foi uma grande desgraça para Israel, meus irmãos, contemplar a Babilônia invadindo Jerusalém, invadindo o templo, destruindo as paredes, colocando o templo abaixo, pegando todos os tesouros da casa do Senhor e levando, profanando a casa de Deus, levando tudo que tinha lá dentro. E de repente aquele lugar que se tornou uma grande ruína, o Senhor diz: esse é o meu lugar, essa é a minha casa, esse é o lugar onde eu vou habitar, esse é o lugar onde eu reino, esse é o lugar de Israel. E o lugar onde Deus está é o lugar do livramento. O lugar onde Deus está é o lugar de onde vem a salvação. E por isso mesmo o Senhor diz para Israel que eles teriam o livramento de volta e eles retornariam para o monte Sião, porque o Senhor que reina tomou para si aquele monte. Eu acho bonito, porque o lugar onde o Senhor reina, o lugar onde o Senhor habita, o lugar que o Senhor toma para si, esse lugar se torna santo, não interessa o lugar onde seja. No Monte Sinai, quando Moisés se deparou com a sarça ardendo, e aquele lugar era o lugar de habitação do Senhor naquele instante, o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O Senhor estava no Monte Sinai, o lugar se tornou santo. Em frente à cidade de Jericó, com todas aquelas muralhas, uma cidade ímpia e pagã,
aparece o anjo do Senhor com espada desembainhada a Josué, e Josué diante do anjo do Senhor, o anjo diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar onde Deus habita se torna santo, o lugar onde Deus está se torna santo. E por isso mesmo o texto nos diz que no Monte Sião haverá o livramento, o monte será santo, de forma que o Senhor santifica tudo que está ali. De repente o Senhor está dizendo que o Israel que há de voltar será completamente do Israel que estava lá antes. Porque na verdade Jerusalém foi destruída por causa da maldade, Jerusalém foi destruída por causa do pecado, Jerusalém foi destruída por causa da impiedade, da idolatria. E foi por isso que eles foram desterrados e enviados para a Babilônia. O Senhor diz: mas quando vocês voltarem, quando eu concretizar as minhas ameaças contra Edom, retornar vocês para a minha terra, o Monte Sião será novamente habitado, e lá será um lugar fortificado, lá será o lugar onde todo o meu povo será guardado, é de lá que vai vir o livramento, de maneira que esse lugar será santo, e todos aqueles que habitam no lugar santo têm que ser santos também. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará na tua presença? São limpos de mãos e puros de coração. Somente esses moram. Somente santos habitam com o Senhor. Somente santos habitam no seu monte. E por isso mesmo ele diz: o monte será santo. E diz mais: e os da casa de Jacó farão o quê? Possuirão as suas herdades. De repente ele nos lembra que há uma esperança de remissão. Haveria uma escapatória para Israel. Eles teriam um conforto, que não era um conforto qualquer, mas era o conforto da certeza de que o Senhor estabeleceria o seu reino, que o Senhor firmaria o seu lugar, que o seu povo se juntaria a Ele, que eles seriam santos juntos com o Senhor, e que ao final das contas eles teriam de volta tudo aquilo que era deles. Essa restituição que o Senhor promete, na verdade é muito, mas muito maior do que Israel jamais teve. Ele promete, meus irmãos, que o que Israel teria seria a plena certeza de que o Senhor o acompanharia para a destruição dos inimigos. Quando o Senhor exalta a igreja, o Senhor necessariamente destrói os inimigos da igreja. Quando o Senhor ergue a igreja em exaltação e santidade, os inimigos do Senhor, junto com os inimigos da igreja, são igualmente esmagados. Apocalipse nos apresenta uma igreja santa, sem mácula, pura, sendo exaltada, mas todos os inimigos dessa igreja sendo igualmente esmagados. Vejam, versículo número 18, ele diz: eu vou dar de volta a herança de vocês. E vai começar pela destruição dos seus inimigos. Ele diz: a casa de Jacó será fogo. Eita, pastor, olha que promessa. Vai virar canela de fogo, sapatinho, é fogo pentecostal. Não. Como eu falei para os irmãos, na maioria das vezes, quase a maioria absoluta das vezes que aparece fogo na Bíblia, é uma má notícia para ímpio. Sempre é juízo de Deus. Ele está dizendo: eu vou transformar Jacó em fogo. Jacó vai ser fogo, mas não só Jacó, ele diz: a casa de José será uma chama. Ele toma uma parte como um todo. Ele tem Jacó e tem José, que é o filho de Jacó, e ele diz: e essa é a casa do Senhor, esse é o povo de Deus, e eu vou transformar o povo de Deus em fogo. Eu vou transformar esse povo em labaredas de fogo. E o motivo pelo qual o Senhor transformará o seu povo em fogo é porque Ele é fogo consumidor. E esse povo que mora junto com Ele, que habita com Ele no seu santo monte, esse povo também incendeia. Ele faz parte do juízo de Deus. É por isso que ele diz: Israel vai ser fogo. Mas adivinha o que é que Esaú vai ser? Ele vai ser restolho. Ele vai ser basicamente palha para ser queimada. Ele vai ser alguma coisa que vai ser destruída. De repente o Senhor diz: eu vou destruir ao Esaú, porque eu o odeio, e eu sei que ele busca sempre o mal de Israel. E por ser inimigo da igreja, o Senhor transformará a própria igreja em fogo, de maneira que ela será o agente de Deus para a destruição dos seus próprios inimigos.
O Senhor traz a igreja para junto dele e diz: eu vou lançar juízo contra os ímpios, e a igreja do Senhor fará parte desse processo. Os homens serão julgados no dia final, meus irmãos, com a igreja do Senhor como juiz. A igreja do Senhor estará ao lado de Cristo quando ele der o seu veredito contra os ímpios. Diz: a igreja do Senhor participa do juízo contra os ímpios. E ela verá os seus inimigos destruídos, porque o povo de Deus será a chama e vai consumir e vai incendiar, versículo 18, aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. É interessante porque o Senhor faz isso quando Israel ainda está lá preso na Babilônia, mas o Senhor diz: eu vou restaurar vocês. E eu vou dar a vitória a vocês. E vocês serão vitoriosos de tal maneira que quando eu der o livramento a vocês, vocês verão os seus inimigos destruídos na sua frente, porque vocês serão tão fogo quanto o povo de Deus pode ser fogo. É importante lembrar, meus irmãos, de que o Senhor faz essas promessas para Israel, mas essas promessas apontam muito mais para frente. Apontam para a pessoa de Cristo e para a igreja de Cristo. O que o Senhor está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, é de que a promessa que Ele tem para nós é de que Ele tem um lugar reservado para nós. Que, na verdade, a nova Jerusalém que desce do céu ataviada pousará sobre o monte Sião, e é lá que o Senhor há de reinar. Isso não é fisicamente, é porque o Senhor tem guardado para si um lugar onde vai habitar com o seu povo, e o seu povo será finalmente libertado dos seus pecados, e ele será finalmente perdoado, e de uma vez por todas nós nunca mais cairemos nas desgraças passadas. A grande promessa que Deus tem para nós, meus irmãos, é que nós seremos libertados de nós mesmos. Nós seremos libertados das amarras do pecado. Nós seremos finalmente livres das amarras do diabo. Nós finalmente poderemos dizer e cantar que o Senhor nos libertou. Quando o Senhor restaurar a nossa sorte, nós ficaremos como quem sonha, porque o Senhor manifestará finalmente a sua misericórdia, e Ele reinará plenamente sobre o seu povo, e Ele nos dará conosco a nossa herança, e nós receberemos a herança do Senhor, que é o reino eterno junto com Ele. Nós não seremos súditos. Já parou para pensar nisso? A igreja do Senhor não será súditos, não é a plebe no céu. Pelo contrário, nós somos reis e rainhas que reinarão por toda a eternidade ao lado de Cristo. O povo de Deus, meus irmãos, será exaltado no final, e os inimigos do Senhor serão arrasados no final. O que nos leva, meus irmãos, a uma segunda promessa aqui no texto, versículos 19 e 20. Segunda promessa é que Deus derrotará os inimigos dele. Interessante porque de repente ele chega e diz: vocês reinarão e o Esaú vai virar restolho, vai ser queimado. Mas quando chega no versículo 19 e 20, ele apresenta agora uma redistribuição. O povo, na verdade, tinha 10 tribos. Das 12 tribos, 10 tribos eram bem grandes, tinham muita terra, uma tinha quase nada e uma não tinha nada, que era a tribo dos sacerdotes. De repente, essas tribos se dividiram, 10 de um lado formaram o povo de Israel, 2 do outro, somente Jacó e Benjamim formaram a tribo o reino de Jacó. Eles ficaram divididos, brigando, desunidos, mas ambos unidos em pecado. Quando o Senhor destruiu Israel com a Babilônia, todos eles, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul, foram arrastados para a Babilônia. Agora acabou. Aí o Senhor chega agora e diz: e eu vou trazer vocês de volta para a terra. Eu vou trazer vocês de volta. Mas quando o Senhor diz que vai trazer de volta, o Senhor não promete para Israel o mesmo que eles já tinham. O Senhor promete algo diferente. Em primeiro lugar, o Senhor promete que não haverá mais distinção entre a tribo de Israel e a tribo de Judá. Ele diz: eu vou redistribuir tudo. Eu vou dar a vocês agora as posses de vocês, mas as posses que o Senhor tinha prometido para Israel não se limitava àquilo que Israel tinha conquistado, nem com Davi, que chegou a dobrar o território, mas aquilo que Deus prometeu a Abraão. E o que ele está dizendo aqui é que quando o povo voltasse do cativeiro,
e o Senhor finalmente estabelecesse o seu reino, o Senhor iria cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, iria expandir o território de Israel, de tal maneira que praticamente o mundo todo faria parte de Israel. Veja, versículo número 19. Ele começa a dividir a terra de novo. Ele diz: os de Negueb possuirão os montes de Esaú. A terra de Esaú agora vai pertencer aos que moravam na região do Negueb. Os da planície vão conquistar os filisteus. Possuirão também campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. De repente ele pega todo o território de Israel e começa a redividi-lo e expandindo em direção ao Egito. Ele diz: é para lá que vocês vão, e o território vai se expandir, e tudo isso vai pertencer a vocês. Mas quando chega no versículo 20, meus irmãos, ele expande isso de uma forma enorme. Ele diz: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E de repente ele chega e diz: e todo o povo de Deus, quando retornar para junto do seu rei, expandirão o território, de tal maneira que vai chegar à Espanha, vai chegar à França, toda a Europa será conquistada. Ele de repente expande de tal maneira o território que diz: nunca Israel viu tanta terra assim. Os judeus ainda manifestam uma certa esperança nesse sentido, como se o território de Israel fosse se expandir. Eles, coitados, tentam manter ainda aquele terrenozinho pequenininho, porque os árabes estão rodeando tudo. Por isso que o Senhor chega agora e diz: Israel nunca conquistou isso. Essa promessa Deus fez a Abraão, que o território de Abraão iria até o mar, que o território de Abraão seria enorme. Toda essa terra foi prometida ao Senhor a Abraão, mas Israel nunca conquistou. Quando Josué foi conquistar a terra, todo esse pedaço de terra foi abandonado. Eles não pegaram, eles fizeram acordos. Quando Davi foi conquistar, ele também fez acordos. Eles mantiveram os inimigos por perto. Até hoje eles sofrem com os palestinos, porque Deus mandou matá-los e eles não mataram. Aí, de repente o Senhor chega e diz: eu vou fazer isso. Mas espera aí, se essa promessa foi feita para o povo que estava lá na Babilônia, o povo voltou do cativeiro e eles não tiveram essa terra. Pelo contrário, eles a perderam de novo, completamente mais tarde. Recuperaram agora, no século passado, de forma muito modesta, pequenininha lá, um pedacinho pequenininho de terra. Eles ainda estão em luta, eles ainda não viram todo esse território. E o motivo pelo qual eles não viram tudo isso é porque eles não compreenderam de que o que o Senhor está dizendo, que não é uma promessa feita a Israel físico, é uma promessa feita ao Israel espiritual. Ele está prometendo à igreja, de que a igreja conquistaria o mundo. Pode dizer, mas a igreja conquistou? Queridos, de dentro de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins do mundo, a igreja de Cristo se expandiu, o evangelho foi proclamado, o povo de Deus foi suscitado em cada ilha do planeta. O Senhor tem expandido o território para o mundo todo. O Senhor reina no mundo inteiro e a igreja do Senhor é conquistadora e ela anda por todos os lugares do mundo. O Senhor está apontando não para Israel, mas para o Israel celestial. Ele está apontando para a igreja e diz: e o Senhor fará com que a sua igreja se espalhe e conquiste todas as regiões do mundo. A promessa do Senhor, meus irmãos, é de que o mundo pertencerá a Cristo. Afinal de contas, ele disse no Salmo de número 2: pede-me e te darei as nações por herança. O Senhor tinha dito já que, afinal das contas, para defender Israel, para a proteção de Israel, o Senhor destruirá qualquer nação que vier pela frente. Mas agora ele chega e diz: Israel se expandirá e o povo de Deus se expandirá, de tal maneira que a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, tem entradas pelos 4 cantos. Ela é quadrada e ela tem portas para os 4 lados, porque de todos os povos, tribos, línguas e nações, o Senhor trará os seus representantes. A promessa aqui é de expansão. O Senhor vai derrotar todos os inimigos que tem pela frente e o Senhor vai entregar todo esse território para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é um povo acanhado, mesmo que seja perseguido.
a gente fica pensando, coitadinho dos irmãos chineses que estão lá em perseguição, coitadinho dos irmãos que estão lá na Coreia, coitadinhos que estão sendo em perseguição, coitadinhos dos irmãos. Não, meus irmãos, eles não são coitadinhos, eles são filhos do rei, e a eles foi dado o privilégio do sofrimento, sofrerem por amor a Cristo. É uma igreja viva, forte, dinâmica, é uma igreja que cresce de forma assustadora, coisa que a gente não vê em muitos lugares. É uma igreja que tem servido ao Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não dá para frear. E esses governantes ímpios fecham as portas, esses governantes ímpios fecham as fronteiras, matam os crentes, mas a igreja tem uma semente, e a semente da igreja é o sangue dos seus mártires. Quanto mais matam crentes, mais os crentes se espalham. Quanto mais perseguem a igreja, mais ela se expande. A igreja de Cristo cresceu de forma assustadora no século I e no século II. E ela não teve um dia de paz durante aqueles 2 séculos. Mas ela alcançou a Europa inteira, chegou à África, ela se expandiu até a Ásia em 2 séculos. A igreja de Cristo não precisa de paz. A igreja de Cristo precisa de abraçar as promessas do Senhor, que os seus inimigos seriam derrotados. A terceira promessa, meus irmãos, está aí no versículo número 21. Deus estabelecerá finalmente o seu reino. De repente ele chega agora e diz: salvadores hão de subir do monte Sião. Ele apresenta que o Sião será a base da salvação. Foi lá que Cristo foi crucificado. Foi lá que ele foi entronizado. É de lá que ele reina. De repente ele diz: a salvação, o livramento de Israel veio de lá. E de uma forma, salvadores se expandem para o mundo inteiro, e o Senhor estabelecerá o seu reino em todos os lugares do mundo, e o Senhor enviará mensageiros para todos os cantos. E ele diz: e salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú. Ele diz: e de repente o Senhor trará consigo todos os proclamadores do Evangelho, trará consigo todos aqueles que são servos do Senhor, para participar do livramento final, quando Deus estabelecerá o seu reino, e o Senhor fará para sempre uma igreja firme e fiel, que nunca mais será destruída, que nunca mais será arrasada, que nunca mais passará por sofrimento. É por isso que o versículo número 21 termina de forma magnífica, e nós precisamos expandir isso. Ele diz: o reino será do Senhor. O Senhor reinará, e o Senhor reinará para sempre. É por isso que o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino. Ele está dizendo: comece a pregar o Evangelho, porque de todos os cantos subirão salvadores, homens como juízes lá no Antigo Testamento, que eram erguidos pelo Senhor para combater os ímpios, para combater os maus. Ele diz: o Senhor levantará salvadores, o Senhor levantará homens no meio da sua igreja, até o dia em que esse povo todo se reunir no seu monte, e eles serão agora juízes para o mundo. E o Senhor vai estabelecer o seu reino de forma definitiva. Queridos, quando ele olha para isso, de repente ele nos lembra de que o Senhor é o autor da salvação, de que o Senhor é quem produz a salvação, de que Deus emprega homens para a proclamação dessa salvação, e que o Senhor está preparado e pronto para defender a sua igreja. O Senhor reina, e o reino é completamente dele. Às vezes nós olhamos para a igreja como se ela fosse um serzinho acanhado, pequenininho e indefeso. Na verdade, ela tem um rei poderosíssimo. O seu Senhor é o supremo rei do universo. E nós precisamos nos lembrar disso sempre. É o Senhor quem comanda a sua igreja. É o Senhor quem comanda o seu povo. De forma que o povo de Deus é governado por meio da palavra de Deus. E aqueles que proclamam a palavra de Deus são, juntos com Jesus, os salvadores que proclamam essa salvação. Por isso que, de alguma forma, ele chega agora e diz: o Senhor já reina no meio da igreja. É tão estranho, então, cantar dizendo: reina, Senhor. Reina, Senhor. Venha reinar, Senhor. Ele diz: porque no meio do povo de Deus, o Senhor já é rei. Ele já reina. Ele já é o rei supremo. Ele reina dentro da igreja. A igreja de Cristo não é uma democracia. A igreja de Cristo é uma monarquia. E como monarquia, ela tem um rei soberano. E como rei soberano, ele governa o seu povo. E ele governa o seu povo por meio da palavra dele. Então nos lembra
de que Ele no final estabelecerá esse reino de forma definitiva e expandirá por todos os lugares. E a igreja do Senhor será para sempre o seu reino perfeito. E Ele reinará para sempre sobre essa igreja. E essa igreja será feliz por toda a eternidade, porque os inimigos dela foram destruídos. Irmãos, como é importante nos lembrarmos disso. Porque nós às vezes nos esquecemos de que o Senhor está em seu alto sublime trono. Que o Senhor mantém todo o seu poder. E que por mais dificuldades e lutas que a igreja de Cristo enfrente, os ímpios ainda não entenderam que estão enfrentando um rei invencível. Mas a igreja do Senhor não se assusta, não se expande. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A igreja do Senhor tem um escudo. Jesus Cristo é o seu escudo e proteção. Ele reina e reinará para sempre. De repente nós temos promessas aqui que a igreja esqueceu. Nós temos promessas aqui que a igreja tem abandonado e que nós precisamos resgatar hoje à noite. A primeira promessa, meus irmãos, é de que nós temos uma libertação garantida para nós. Em primeiro lugar, a libertação do próprio pecado, meus irmãos, e isso não é uma promessa que a igreja tem desvalorizado. Parece que a única coisa que importa hoje em matéria de promessa é que eu não deva sofrer, que eu não deva passar por dificuldades. Parece que a única promessa que a igreja deseja hoje é a vitória garantida na minha causa judicial, ou de alguma maneira para que eu tenha vitória financeira. Tem até Bíblia para isso. Mas o princípio, meus irmãos, por trás é de que a maior vitória que a igreja possui é que a igreja foi resgatada do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa vitória, meus irmãos. É essa a grande promessa que nós possuímos. A igreja do Senhor foi chamada para ser colocada no mundo como um oásis, como um lugar de habitação do Senhor, como um povo de santidade. Nós somos o monte Sião. Nós somos o monte do Senhor aqui na terra. Nós somos o lugar de habitação do Senhor. Nós somos os santos de Deus na face da terra. Nós somos aqueles a quem o mundo deve olhar e enxergar. Lá existe livramento. A igreja do Senhor, meus irmãos, será a grande fonte de livramento do mundo. O mundo não precisa de melhor educação, o mundo não precisa de saúde, o mundo não precisa de segurança, o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa ser livre dos seus pecados. E o único lugar que eles vão encontrar isso não é em bom hospital, o único lugar que eles vão encontrar isso não é em bons presídios, o único lugar onde eles vão encontrar isso não é em boas escolas, o único lugar onde eles vão encontrar isso é no Monte Sião, na igreja de Cristo, um povo santo. Quando nós entendermos isso, queridos, nós saberemos que a promessa que o Senhor tem para a sua igreja é enorme. Nós somos colocados no mundo como representantes de Deus na terra. Papa, coisíssima nenhuma. Quem representa o Senhor é o seu povo. E o seu povo é tão santo quanto ele é santo. E o povo de Deus é o representante para o livramento do mundo. A Igreja Presbiteriana do Largo da Paz é o Monte Sião, aqui em Afogados. O mundo precisava olhar para nós e ver ali tem livramento. Todos aqueles que se achegarem lá verão que esse monte aqui é santo, porque Deus habita com esse povo aqui, porque Deus mora com esse povo, eles são santos, e porque eles são santos, eles têm herança, e o Senhor vai usar esse povo aqui para a glória do seu nome, para a proclamação do seu reino, mas para a destruição dos ímpios também. O Senhor nos livrará, meus irmãos, no final. Todos aqueles que levantam-se contra a igreja do Senhor, se levantam porque tem um inimigo em comum, tem o próprio Deus como inimigo. E o Senhor transformará as igrejas do Senhor em fogo para a destruição dos seus inimigos. O Senhor nos lembra também, meus irmãos, de que o Senhor nos dará um reino enorme, que o reino da igreja não se limita ao nosso bairro, que o reino da igreja do Largo da Paz não se limita à nossa região aqui, mas que o reino da igreja expande-se pelo mundo todo. E a promessa do Senhor é que nós deveríamos nos espalhar pelo mundo inteiro. Essa igreja já tem mandado homens para pregar o evangelho fora, mas chegou a hora de todos nós nos levantarmos e conquistarmos o mundo. E a maneira como nós conquistamos o mundo, meus irmãos, não é simplesmente trazendo pessoas aqui para dentro, é saqueando o inferno.
O princípio que nós precisamos levantar não é levantar a bandeira da Igreja Presbiteriana no Largo da Paz, não é levantar a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a grande bandeira que nós levantamos é a bandeira do Reino de Deus. Não importa se a pessoa vai frequentar o Largo da Paz, não importa se a pessoa vai ficar aqui conosco, contanto de que o reino de Deus cresça e que o reino das trevas seja saqueado. O Senhor nos deu as nações por herança. Cristo conquistou todas elas. O Senhor amarrou a Satanás para que ele não enganasse as nações, para que a igreja do Senhor se expandisse sem ser impedida. O que nos impede? Preguiça? Letargia? Comodismo? Não faz sentido. O Senhor já fez um trabalho maior, o Senhor nos deu as nações. Está na hora de nós nos levantarmos e irmos pegá-la. Está na hora de pregarmos o Evangelho. Se nós quisermos que o povo de Deus se expanda, se nós quisermos que o Brasil mude, se nós quisermos que essa igreja cresça, está na hora de parar de esperar pela liderança, está na hora de parar de esperar por alguém que faça, está na hora de nos levantarmos e dizer: eu serei o missionário do Senhor. Só existem duas maneiras de existir como igreja: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você prega o Evangelho, ou você está precisando ouvir o Evangelho. Somos convidados hoje a saquear o inferno e ver a vitória que o Senhor tem garantida para a sua igreja, onde Satanás não pode segurar os eleitos do Senhor quando ouvir o Evangelho. Em último lugar, meus irmãos, nós somos lembrados da grande promessa que o Senhor nos guardou. João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar lugar, porque para onde eu for, eu vou preparar lugar, para que voltarei, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos a grande promessa, meus irmãos, de que o Senhor há de nos resgatar no final, o Senhor há de nos levar de volta para o seu lugar, o Senhor nos congregará todos em uma única igreja, o Senhor nos fará um único povo no final, e Ele reinará plenamente sobre o seu povo. A grande alegria da igreja é que nós estamos tentando, como peregrinos, arrastar todos o máximo possível de pessoas para ir conosco. É por isso, meus irmãos, que nós devemos pregar com tanto afinco. É porque nós temos a certeza de que o nosso rei vai voltar, e ele vai voltar para nos buscar, e nós queremos levar o máximo de gente conosco. Mas eu amo muito minha família. Como é que nós amamos nossa família e não conseguimos pregar o Evangelho para ela? Como é que eu amo minha mãe e não quero que ela vá para o céu comigo? Porque eu tenho vergonha. Não, você não tem vergonha não, você tem mau caratismo, você tem a necessidade de aprender o Evangelho de novo. Você está permitindo que sua família vá para o inferno sem ouvir a palavra. Como pode, meus irmãos, dizer que amamos o nosso vizinho e deixamos ele ir para o inferno? Está na hora de entendermos de uma vez por todas, meus irmãos, que o Senhor vai buscar a sua igreja e que o povo de Deus irá morar com ele. Vai todo mundo abraçado, um agarrado no outro, os trôpegos. Tem uma história que diz que a igreja é o único exército que deixa soldado ferido para trás. A igreja deles, a igreja de Satanás, a sinagoga de Satanás, a igreja de Cristo, vai todo mundo junto, porque o Senhor jamais perdeu um soldado ferido. A igreja de Cristo proclama o Evangelho porque tem um rei que vai voltar para buscá-lo, e toda a igreja se juntará a ele. Então, o nosso desafio hoje, meus irmãos, de abraçar a promessa do Senhor, de agarrar-se com a promessa. Eu sei que não era a promessa que você esperava, mas é uma promessa que nenhuma outra nas Escrituras se compara a ela. A promessa da certeza, meus irmãos, que ao final das contas o Senhor tem um livramento para o mundo, e é que a igreja do Senhor é a base para esse livramento. A certeza que nós temos de que ao final das contas Deus dará a vitória para a sua igreja e que ela expandirá o seu território por todo o mundo e de todas as nações virão representantes, e que no final o Senhor vai vir buscar esse povo que mora aqui e nós iremos habitar por toda a eternidade com Ele. Essa é a promessa que nós temos. Agarremos-nos, pois, a essa promessa e sigamos firmes na luta do nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude.